Paz para quem é de paz e sucesso para quem é de sucesso. Estamos aqui mais uma vez e hoje eu quero estar falando com vocês a respeito da resposta para a maioria dos problemas que a gente vivencia hoje na nossa questão relacional. E eu quero começar diferente hoje aqui. Eu quero ler um verso, né, que as pessoas não compreendem muito, mas ele explica praticamente tudo. Quando se trata a respeito da questão de relacionamento, quando se trata a respeito de casamento e quando se trata a respeito das complicações que o casamento ele tem em si e de como é a resolução de toda essa questão. Então vem comigo que eu vou ser bem rápido em tudo isso daqui, tá? Mas eu quero que você entenda o passo a passo aqui comigo. Então lá em Mateus no capítulo 19, a partir do verso 3, tem uma história bem conhecida, mas como eu sei que tem um monte de gente que não tem muito conhecimento a respeito de Bíblia, eu vou estar lendo realmente aqui alguns versículos para que você consiga se contextualizar. Alguns fariseus eles chegam até Jesus e eles perguntam assim, ó, é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhes explica, não tendes lido que no princípio, presta atenção nesse princípio, o Criador os fez homem e mulher e os instruiu. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. E portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Aí eles replicaram, então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres. Mas não tem sido assim desde o princípio. Vocês perceberam que ele começa falando a respeito do princípio e ele termina falando a respeito do princípio. Então aqui ele já te dá uma chave de entendimento para que você consiga, na verdade, compreender todo esse cenário e descobrindo qual que é o real motivo por trás de tudo isso. Primeiro, Jesus ele responde esses homens mostrando para eles que a questão não é Moisés, que a questão não é o casamento, a problemática toda que surge nesse relacionamento é a dureza do coração. Né? A problemática toda que esse casal vai viver é o fato de que a cada dia que a gente vai vivendo, que a cada dia que a gente vai se relacionando, até porque quando a gente começa um relacionamento a gente acha lindo, a gente acha maravilhoso e o mundo pode acabar, mas o nosso relacionamento continua. Só que o tempo vai passando, a gente vai se acostumando com aquilo e aquilo já não nos satisfaz mais. Porque o nosso coração ele vai endurecendo para determinadas coisas. A gente vai conhecendo a pessoa vai conhecendo a gente de verdade e vai muitas das vezes acabando a ilusão de algumas coisas, algumas fantasias que a gente projetava em cima da pessoa, a gente vai percebendo que não são reais, elas não vão acontecer. E o que acontece? Aí começa a existir o casamento de verdade. O casamento é o que? É uma entrega. É uma troca. O relacionamento é eu dando e eu recebendo. Eu dando e eu recebendo. Então precisa ter um equilíbrio aqui a respeito de dar e de receber. Se eu entrego demais para a pessoa, chega uma hora que eu me sinto vazio se essa pessoa ela não me retribui de alguma forma. É por isso que o relacionamento ele é um vínculo afetivo. O vínculo afetivo, ele fala a respeito de um alguém que está entregando aquilo que ele tem e ele está recebendo. É como se aquilo que eu recebesse do outro fosse insumo para que eu pudesse produzir mais e entregar mais para a pessoa. Entende? Então essa questão do dar e receber, ela fala totalmente a respeito de relacionamento. E como eu sempre falo, o relacionamento ele é uma via de mão dupla. Então aquilo que eu sinto, a outra pessoa ela também sente. Aquilo que eu passo para a pessoa, ela recebe e eu recebo. Isso não é simplesmente uma questão poética ou uma questão filosófica. Isso tem muito sentido até inclusive na nossa questão mental. Isso tem muito sentido até inclusive na nossa questão da nossa psique. Hormônios de alegria, de felicidade, eles são liberados dentro de nós quando nós executamos alguma coisa para a pessoa a quem a gente gosta. Ou seja, a gente não simplesmente está entregando, como a gente também está se sentindo, a gente está sendo transformado por dentro quando a gente faz isso.
Só que, é o que eu falei desde o começo, é uma via de mão dupla. Então eu preciso dar ao tempo que eu recebo. Nenhum relacionamento consegue sobreviver simplesmente dando, 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 dando. Chega uma hora que seu tanque está vazio. Porque é o que eu falei, o fato de eu receber é o que é o insumo que faz eu produzir essa vontade de continuar me entregando. Então, ao tempo que existe esse serviço, existe a questão de ser servido também. Isso faz parte do relacionamento e não tem como a gente fugir disso. Então, a partir do momento em que existe uma dureza de coração, ou seja, agora eu estou imune ao relacionamento, àquilo que o meu cônjuge ele me traz, a partir do momento em que me torno imune aos benefícios que eu estou recebendo, eu começo a desfazer, eu começo a não ligar, eu começo a não me importar, ou em outras palavras, a palavra que melhor define tudo isso, que eu começo a negligenciar as pequenas coisas, aí é que a gente começa a perceber a respeito da questão da dureza do coração. O Stephen entrando na área, um abraço para o Stephen, sempre presente. Deus abençoe a sua vida e a sua família, pessoal que a gente ama muito. Então, gente, a questão da negligência é o primeiro fator que determina esse empedrejamento do coração. Você percebe que coisas que antigamente faziam sentido já não fazem mais. Nossa, quando eu fazia aquilo para a pessoa, ela se sentia, nossa, incrível, e ela mostrava para mim, dava para mim ver o brilho nos olhos. Só que de repente aquilo já não faz mais sentido, a pessoa desfaz daquilo que eu estou fazendo, né? Ou seja, parece que eu estou falando com uma estátua, em outras palavras. É isso que ele quer dizer com a questão do coração de pedra que ele fala aqui. É por causa da dureza do coração de vocês. É por isso que o Moisés ele permite que vocês façam esse divórcio. Só que, no princípio, não era assim. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção que ele joga duas vezes a solução, e quando existe uma repetição de uma mesma coisa numa passagem bíblica, isso denota uma questão de intensidade e de importância maior do que os demais, do que as demais coisas que foram faladas. Isso demonstra que, se você voltar lá no princípio, você vai descobrir o porquê que as coisas estão do jeito que estão. Entende? Eu sempre falo assim que quando a gente quer descobrir para que serve uma determinada coisa, é necessário que eu olhe no rótulo dela e eu veja lá no fabricante me explicando como é que funciona aquilo. Porque se eu não tenho uma ideia ao certo de como que aquilo funciona, eu posso tentar, muitas das vezes, do jeito que eu vejo, do jeito que eu enxergo ali, se utilizar daquele produto, e às vezes eu acabo até danificando o produto porque eu não sei como usar de verdade. Mas lá no rótulo sempre vai ter uma especificação, uma etiqueta do fabricante. Às vezes, se não tiver uma informação, um manual, ele vai ter um número de telefone no qual eu posso ligar e perguntar como é que funciona isso, qual que é o combustível que eu uso, como que é a maneira correta de estar utilizando, como tirar o melhor proveito, né, desse produto que foi feito. E esse produto ele foi feito com um desígnio, tem um propósito. Tudo que foi feito com um propósito, né? Então, quando a gente volta no início, ou seja, quando a gente alugou um salão aqui na cidade, tinha umas máquinas lá da fábrica anterior que trabalhava ali. E tinha umas máquinas super estranhas lá dentro, sabe? Que a gente teve que tirar do lugar porque o antigo proprietário não tinha ido buscar e estava atrapalhando lugares onde a gente ia usar. E a gente não tinha ideia, sabe? Sabe o que é você olhar um negócio e não saber para que serve? Só que sempre lá do ladinho tinha uma taxinha, uma etiquetinha de alumínio escrito lá na onde foi fabricado e o número de telefone do fabricante. Porque independente de onde aquela máquina for, e seja lá para que ela sirva, você pode ligar para o fabricante que ele vai te explicar. Essa máquina serve para isso, ela funciona assim, né? A voltagem dela é tal, ou o combustível dela é tal. E o fabricante ele vai estar te passando todas essas informações. É por isso a necessidade de voltar no início, de voltar a quem te fez. Porque aquele que idealizou esse projeto chamado casamento, ele é quem mais sabe explicar o como que ele funciona da maneira mais plena possível. Então, por isso que eu coloquei o nome dessa live de hoje de Origem, justamente por causa disso. A origem explica tudo. Quando você quer entender
para onde você vai, é necessário que você entenda primeiramente de onde você veio. Né? Se você não sabe nem de onde você veio, que dirá para onde que você vai. Então lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, tem a história da criação do homem, tal, no capítulo 2 de Gênesis, né? E logo em seguida da criação do homem, é uma história bem rápida, né? E Deus logo ele institui ali o matrimônio, ele institui o relacionamento entre o homem e a mulher. E ali ele já demonstra, ele já deixa pré-estabelecido papéis que a gente chama de funções de cada um, tanto do homem quanto da mulher. E lá em Gênesis 2,15, por exemplo, o Cleiton está na área, um abraço. Lá em Gênesis 2,15, ele vai instituir os papéis que eu chamo de papéis originais. São funções que são estabelecidas de acordo com as predisposições que cada um tem. Entende? Uma coisa que fica estabelecida no próprio Gênesis 2,15 é o fato de que o homem ele foi designado com a propriedade para governar. Então ele começa falando, o homem vai governar sobre isso, vai governar sobre aquilo, e ele vai ser a imagem e semelhança de Deus. Ok. Então eu já quero aproveitar aqui e dar uma ressalva. Hoje é Dia das Mães, e eu quero já dar uma melhorada aqui, uma desmistificada a respeito de muita coisa a respeito da mulher. E inclusive a respeito de algumas coisas que eu tenho visto e tenho vivido essa semana, algumas perguntas que algumas pessoas me fizeram, eu quero aproveitar para estar esclarecendo essa questão aqui. E aí o que vai acontecer? O homem, conforme eu estou pegando aqui do meu livro, tá? Eu estou aqui, ó, os papéis originais. Tá? Se você não conhece o meu trabalho ainda, lá na bio, o livro está disponível lá. Eu estou na página 40 aqui, os papéis originais, que fala exatamente a respeito dessa questão de função. Só para que você consiga entender, quando eu falo de papel e de função, é a mesma coisa. Tá? O papel ou a função é aquilo ao qual é atribuído para determinada pessoa fazer. O médico ele tem a função de atender os pacientes e de fazer um diagnóstico de saúde e tal. Ou seja, essa é a função dele. A dinâmica é a maneira pela qual ele vai fazer esse trabalho. Tá? Então você percebe que toda hora eu fico falando de função e de dinâmica, função e de dinâmica. E às vezes você percebe que eu falo assim, a pessoa está na função errada, ou então ele está na função certa e fazendo a dinâmica errada. Então está falando a respeito do que a pessoa é feito para fazer, do desígnio que ela tem, do propósito que ela tem, e de como que ela está executando isso, ou se ela não está executando isso. Entende? Então o homem ele foi feito para governar, imagem e semelhança de Deus. E o homem, só para a gente fechar a questão de homem e mulher aqui, o homem ele foi criado com um sacerdócio específico. Essa é uma área onde as pessoas elas têm muito medo de falar a respeito disso, principalmente na época que a gente está vivendo, onde tudo é taxado. Né? Se a gente fala a respeito do homem como cabeça da casa, a gente é machista. Então, lamentavelmente, essa é uma área onde as pessoas têm muito medo e é um lugar onde você pouco se vê nas igrejas, principalmente falando a respeito disso. Até porque o índice de número de casas que têm sido dirigidas por mulheres tem crescido de uma forma estrondosa, exatamente por causa disso aqui que eu vou explicar para vocês. O homem ele tem um papel, ele é o cabeça da casa. No original em hebraico, a palavra Abba, que é pai, ela é designada em pictogramas por duas letras, que é o Aleph e o Beit. O Aleph ele é o desenho de uma cabeça de touro, que significa uma autoridade, uma pessoa importante, e o Beit é uma casa. Então a palavra em si ela significa autoridade da casa, ou o cabeça da casa. Né? Então essa foi uma instituição divina. São coisas assim que não é eu que estou inventando, não é uma religião, são instituições que foram estabelecidas no princípio. É por isso que eu estou falando a respeito de origem, é por isso que eu estou falando a respeito de princípio. Isso é um contexto bíblico, eu poderia inventar mil e uma coisa aqui, mas isso é algo que já vem desde antes da gente ser gente, já está pré-estabelecido. Então o que acontece? Por mais que eu tente mudar isso, ou tentar agir de uma forma diferente,
Isso tudo já está pré-estabelecido. A única coisa que a gente tem que aprender é tentar se fazer uso disso da melhor maneira possível. Por quê? Porque conforme eu estava falando lá no começo, quando eu pego uma máquina e eu não sei como que ela funciona, eu preciso ligar para o fabricante e falar: alô, como é que isso aqui funciona? Qual que é o combustível que eu uso? Qual que é o prazo de duração? Né? Quanto tempo que eu posso ficar usando diretamente? Em qual a área que eu devo utilizar ela? Qual que é a temperatura de trabalho? Eu preciso pegar as informações com quem fez, porque quem fez sabe como que funciona plenamente. Entende? Então, é da mesma forma quando Jesus ele fala assim, mas no princípio não era assim. Ele joga lá para a origem para que você volte lá para saber como que as coisas eram. Porque a partir do momento em que nós estamos hoje, há milhares e milhares de anos depois de toda essa origem, e as coisas elas modificaram, as coisas elas se transformaram. E muitas das vezes, coisas que são simples, a gente está fazendo tudo errado e tentando fazer dar certo e nunca encaixa, nunca encaixa, nunca encaixa e nunca vai encaixar. Porque quando a gente volta à origem, a gente fala, nossa, era desse jeito aqui, era para ser assim, eu estou fazendo do jeito errado, e nós estamos batendo cabeça porque a gente não está entendendo aquilo que era para ser, aquilo que era para deixar de ser. Entende? É por isso da necessidade da gente voltar para a origem. Uma das outras atribuições do homem é que ele tinha que guardar, ele tinha que cuidar do jardim. O jardim ele representa o lar. Uma das atribuições que o homem ele tem é que ele é externo. Né? Você percebe inclusive isso até no próprio corpo do homem. O homem ele tem a sua sexualidade externa. A mulher ela é interna, inclusive na sexualidade. Então você percebe que a mentalidade do homem ele sempre pensa para fora. Ele sempre está olhando para fora. A mulher ela sempre está olhando para dentro. Lembra que eu sempre estarei generalizando a respeito de tudo. Eu sei que existem pessoas que não se enquadram, mas eu estou generalizando. Então o homem ele sempre está olhando para fora, ele sempre está pensando na questão de sucesso para o homem é um trabalho, a questão de sucesso para o homem é um objeto exterior, né? Já para a mulher, a questão de sucesso para ela é ela estar bem com ela mesma. A questão de sucesso para ela é a família dela estar bem estruturada. Então você percebe que o homem e a mulher, eles são dois seres totalmente opostos. Eles são totalmente diferentes. E é aqui que entra a questão da energia masculina e da energia feminina. É o que eu chamo no meu livro de predisposição, na verdade. Tá? Energia masculina e energia feminina são predisposições que são específicas de cada sexo. Lembrando que o homem, ele tem um pouco, todo homem ele tem um pouco de energia feminina e toda mulher tem um pouco de energia masculina. Alguns têm mais, outros têm menos, tá? Só que todos têm. Só que o homem, é claro, ele vai ter uma energia masculina muito maior do que a da mulher. E por isso ele tem uma predisposição para fazer coisas de homem de uma maneira melhor do que a mulher. Assim como a mulher ela tem uma predisposição para fazer coisas femininas melhor do que o homem. Entende? Então você percebe que tem algumas coisas que são atribuições que são muito específicas. E acaba sendo até instintivo. Você pega, por exemplo, uma criança, você percebe uma distinção que ele faz a respeito de sexos que ninguém precisa ensinar. É tipo um cachorro que late, ninguém precisa ensinar ele a latir. Eu fico observando, eu tenho uma filha de 5 anos, e uma das coisas que eu sempre ficava percebendo nas brincadeiras dela é que tudo para ela virava uma casa. Ela pegava uma caixa de papelão, ela desmontava tudo, e ela falava aqui é a cozinha, aqui é o quarto. Normal, ninguém nunca falou para ela, vamos brincar de casinha, eu vou te ensinar a brincar de casinha. Não existe isso. Ela mesma, na percepção que ela tem, e envolto de todos os brinquedos que ela tem, de tudo que ela tem, ela consegue ver que algumas coisas sobressaem, algumas coisas saltam aos olhos dela. Ela junta 2 sofás assim, aí o braço dos 2 sofás, fica um espaço entre os 2 sofás assim, aí ela entra ali para dentro e coloca alguma coisa fechando ali entre os 2 braços do sofá e ela fala que ali é a porta da casa dela. Entende? Então são coisas que são naturais. Ninguém precisa ensinar ela a fazer isso. O simples fato dela ser uma menina já faz com que ela tenha essa necessidade de cuidar. Ela tenha essa necessidade voltada para dentro. Tudo para ela tem que ter uma porta para fechar porque ela fala a respeito de casa. Ela fala a respeito de família. Entende? Ela fala a respeito... Ela coloca uma roupa e ela fala a respeito dela mesma.
Então ela é em si mesmada. É totalmente ao contrário de um menino que quer ser o astro do futebol, ele quer ter um sucesso para fora, ele quer conquistar o mundo. Você já viu como que são os desenhos de menino? Os desenhos de menino sempre tem um vilão que ele fica falando, eu vou conquistar o mundo, né? E os desenhos de meninas sempre são envoltos numa história de uma situaçãozinha ali interna que tem que ser resolvida. Então, até nisso existe uma distinção. Existe uma predisposição para que cada um trabalhe segundo a sua maneira. Só que o que tem acontecido? Como a gente sabe, a mulher ela foi criada como uma auxiliar do homem. Só que é aqui que eu quero desmistificar muita coisa. A primeira coisa que eu quero desmistificar é que normalmente as pessoas ensinam como se a mulher ela fosse um plano B. Sabe? Tipo, Deus ele olha e fala assim, nossa, coitado do Adão, né? Tá tão triste, tá sozinho. Vou fazer alguém para ficar junto com ele, né? Coitadinho do Adão. Só que, na verdade, não foi assim. Não é assim que funciona. O Adão em si, ele é a imagem e semelhança de Deus. Entende? Só que uma das atribuições mais específicas a respeito de Deus é o fato de poder dar a vida, o fato de poder gerar. E o fato de poder gerar a vida só é possível através da mulher. Entende? Se o homem em si tivesse sozinho, ele nunca conseguiria dar a vida, ele nunca conseguiria gerar uma vida. É por isso da necessidade que a mulher tinha de aparecer nessa história. Então, quando os dois eles estão juntos, e é conforme a gente acabou de ler aqui em Mateus 19, quando os dois eles estão juntos, aí sim eles conseguem ser um. Quando os dois estão separados, se os dois juntos são um, e se os dois estiverem separados, como é que fica? Nunca que ele vai conseguir cumprir todo o propósito que ele foi designado. Entende? Porque o único que tem o poder de gerar é a mulher. Então ela nunca foi o plano B. A mulher ela nunca foi um complemento do homem. A mulher veio para complementar a necessidade do homem, né? Nunca foi. Ela foi a outra parte. Eu gosto muito da explicação. Tem um livro que se chama Como Deus Vê a Mulher. Katharine Nielsen, se eu não me engano, o nome da escritora. E ela fala assim, e a palavra que é traduzida como auxiliadora para o português é Ezer. A palavra Ezer, ela fala a respeito do socorro de Deus. As outras vezes que essa palavra ela é usada no Velho Testamento são em histórias que falam a respeito de guerra, que falam a respeito de luta, do povo lutando, e de repente Deus ele intervém. Então vem o Ezer de Deus. É o socorro de Deus em meio às situações. Entende? Então o Ezer, que é essa mulher, essa auxiliadora que Deus ele faz, ela é um socorro de Deus para a vida do homem. É como se fosse uma expressão de Deus que vai estar agindo em cima desse marido. E se você perceber, a mulher ela tem esse poder. Às vezes o marido ele é o supra-sumo do universo. E uma das coisas que eu sempre ouvi de pessoas que são muito importantes, de pessoas que são vozes ativas na nossa nação, pessoas que são conhecedores da palavra e que vivem por princípios. São pessoas que falam assim, a minha esposa é a voz de Deus na minha casa. Porque às vezes eu estou pensando isso, eu estou projetando isso, eu estou fazendo aquilo, e ela chega e fala, cara, nada disso. E aí os ânimos acabam e você começa a refletir e fala, nossa, realmente, não é nada disso. Porque conforme eu falei, o homem ele sempre está pensando para fora, sempre pensando em ir. Inclusive, essa é uma dos princípios ativos que o pai insere no filho, né? Isso é até psicológico. Quando a criança ela nasce grudada com a mãe. Na mentalidade da criança, ela não consegue entender que a mãe e ela são pessoas diferentes. Ela acredita que existe uma simbiose ali, que os dois seres são o mesmo. Por quê? Porque toda hora que ela precisa, a mãe está ali. E para amamentar, toda hora que ela precisa, a mãe está ali para pegar no colo. Toda hora que ela precisa, a mãe está ali. Então, na mentalidade, na pequena mentalidade que a criança ela tem, ela pensa que existe uma simbiose,
que ela e a mãe são a mesma coisa. Só que o que é que acontece? Por que da necessidade paterna? Porque o pai é o diferente que chega. Porque na mentalidade da criança, que até então só via aquela mãe e achava que a mãe fazia parte dela, essa criança ela vai começando a crescer e começa a perceber que existe um cara diferente. Ela começa a crescer e perceber que a mãe, além de tratar dela como criança, como filho, também trata de um outro cara. O pai é o outro cara, velho. E o papel desse pai é exatamente esse, de chegar e cortar esse vínculo. Agora já não existe mais uma simbiose, porque agora a criança entende que tem um outro cara que ela também tem que amar, porque a mãe também ama esse cara, né? Tem até uma frase de um cara que eu esqueci o nome dele, mas ele fala assim: se você quer amar os seus filhos, se você quer demonstrar que você ama seus filhos, então ama a mãe deles, porque dessa forma eles vão se sentir amados. Então a criança ela começa a ter essa percepção de que tem uma outra pessoa. E essa mãe, ela ama essa outra pessoa. Inclusive aqui tem muita ligação a respeito de preconceitos, tá? Porque o fato do pai ser o diferente da história, ele insere na mente da criança que está em construção ainda, que a mãe ama uma pessoa que é diferente dela. Entende? Na mãe existe esse aconchego. A gente no mundo cristão, no mundo evangélico principalmente, a gente fala que a mãe ela tem um sentido pastoral. Porque o pastor ele abraça e não quer mais soltar, né? Ele fala: não, fica aqui comigo, eu vou cuidar de você e não te largo por nada. Então a mãe ela tem esse sentido pastoral. Já o pai ele tem esse sentido apostólico. Ele é o que chega e tira a criança da mãe de uma forma ilustrativa e demonstra o mundo. Ele envia essa criança. Ele mostra para essa criança que existe uma aventura lá fora, que a vida é uma aventura que vale a pena ser vivida. Então ele desfaz esse vínculo, esse grude, porque crianças que não conseguem desapegar da mãe devido às circunstâncias que a vida ela vai trazer, são crianças que vão ser inseguras durante a vida inteira. São crianças que vão ser sempre dependentes da mãe e isso vai gerar uma insegurança nessa criança. Agora, as crianças que ela tem esse cordão umbilical cortado no tempo certo, elas são crianças que elas se despontam e têm uma sobrevivência e uma efetividade maior em tudo que elas fazem na vida delas. Porque elas entenderam. Inclusive, eu sempre falo que a mãe ela segura e o pai é o que chega e joga a criança para cima, né? Porque o pai é aquele que tem aquela brincadeira de chegar e ficar jogando a criança para cima e joga a criança para cima e a mãe, ai meu Deus do céu, vou morrer do coração. E a criança morre de dar risada. Porque isso faz parte da vida. A mãe ela cria o filho para ser e o pai ele cria o filho para ir. Tá? Então existe uma possibilidade. E olha que legal isso que a gente está falando aqui que não tem nada a ver com a história, mas que acontece muito. É um outro problema também. A gente está falando a respeito de origem. Então isso vem a calhar, que é um outro problema a respeito da criação de filhos. Às vezes a mãe ela pensa que a partir do momento em que o filho nasceu, ela deixou de ser esposa. Ela pensa que agora ela vai viver 24 horas em função desse filho. Mas ela se esquece que antes dela ser mãe, ela já era esposa. Então existe aqui uma desonra com uma questão hierárquica. Nossa, tem isso? Tem demais. Existe uma hierarquia que diz que quem chega primeiro merece honra. Assim como eu preciso honrar meus pais e preciso honrar os pais dos meus avós, isso é uma das primeiras leis sistêmicas. Entende? O fato de eu estar desonrando o meu marido, como esposa, melhor dizendo, eu estou quebrando essa lei hierárquica. Porque eu estou honrando mais o filho que veio depois do que o marido que já estava. Entende? Então, são coisas que eu falo, pequenas, mas que negligenciadas depois vão virar um monstro que muitas das vezes eles vão te devorar. Você não vai dar conta dele quando ele estiver grande. Então é necessário que você, como mulher, e isso é muito sensível de se tratar, porque após o momento onde a pessoa ela tem filho, que o casal eles recebem uma criança, o casamento é outro casamento. Existe um novo
pacto, existe um novo contrato e existe uma nova forma de vivenciar. Eu acho bem legal, o pessoal eles falam que documenta, né? Hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né, através das redes sociais. Tem algumas pessoas que documentam a sua história de vida de casado e eles mostram como que era a vida deles de casado e depois veio o primeiro filho, né? Aí a pessoa fala assim, éramos dois, né? E é totalmente diferente, é uma vida totalmente diferente. É por isso que um conselho que eu dou para casais jovens, casais que ainda não têm filhos, é que vocês aproveitem o máximo possível. Não é que depois de ter filho não dá para aproveitar, é que depois de ter filho os princípios são outros. Depois que você tem filhos, a primazia é outra. Entende? Você nunca vai deixar de ser esposo e você nunca vai deixar de ser esposa, porque o casamento é até que a morte o separe. Só que a função paterna e a função materna, ela tem tempo. A função paterna e a função materna, ela só dura enquanto os filhos eles estão debaixo da sua tutela. A partir do momento em que esses filhos eles vão para a vida e vão viver a vida deles, a função paterna e a função materna não tem mais tanto efeito. Não vinga tanto. É por isso que é necessário, em todo o tempo, você estar cuidando do seu marido, você estar cuidando da sua esposa. Ah, cara, principalmente se você está tendo filho agora, se você deve estar assustado muitas das vezes ao ver a transformação hormonal que existe na vida da mulher quando ela tem filho, quando ela está grávida. Tem mulheres que elas viram outra pessoa na gravidez. Devido à mudança hormonal constante que está acontecendo, cara, é uma grande loucura. É uma grande loucura. E é necessário ter uma sensibilidade muito grande, ter uma humanidade muito grande para que você, homem, consiga lidar com essa situação. E é necessário que quando tudo isso passar, que quando a gravidez passar e a criança surgir nesse novo cenário agora do casamento, é necessário que o homem tenha o pé no chão. Por isso que eu sempre cito a questão de ser racional, a questão de ser intencional, a questão de não ser emocional. Ah, Júnior, não dá para não ser emocional. Não dá para não ser emocional, é verdade. Porque nós somos movidos por emoção. Só que quando nós pensamos, quando nós racionalizamos, a gente consegue ser mais assertivo. Então tem coisas, é claro, que a gente vai agir na emoção e não tem por onde correr. Mas tem muita coisa que a gente consegue resolver sim. Então é necessário que eu me lembre, cara, minha esposa acabou de ter filho, criança pequena, trabalho, questão financeira vai mudar totalmente, a questão de tempo nem se fala. Então é necessário que esse homem agora ele estabeleça uma inteligência para que ele consiga lidar com essa situação. Porque ele muitas das vezes ele vai se sentir fora do casamento. Porque parece que a relação tá ali, só entre a mamãe e o bebê. E ele tá de fora. E às vezes esse cara, se ele for dominado emocionalmente, ele vai chutar o pau da barraca e vai fazer besteira. Ele vai, muitas das vezes, negligenciar coisas que ele não deveria ter negligenciado. Ele vai perder grandes oportunidades. Entendeu? Então, o homem, na função paterna, ele tem que se enxergar como se fosse aquela ave que abre as asas e coloca tudo debaixo das asas dele. É isso que ele tem que fazer. Se você está vivendo esse momento de nascimento de criança, esse momento onde a sua esposa está gestante ou já está ganhando o nenê, esse é o momento onde você tem que ser homem. É um grande rompimento na vida do ser humano. Eu sempre digo que a paternidade ela traz uma maturidade muito grande para o homem, principalmente. Porque o homem, por natureza, ele é muito egoísta. A mulher é também, mas o homem ele é mais. Porque conforme eu falei, o homem ele sempre pensa a respeito dos outros, ele não pensa a respeito dele mesmo. A questão de sucesso dele está relacionado com comparação com outras pessoas, entende? Então o homem ele tem que ter o tempo dele para jogar bola, o homem ele tem que ter o tempo dele para fazer jogar videogame, o homem ele tem que ter o tempo dele para lavar o carro dele ou para ir ficar mexendo no carro, inventando coisa que não existe. Então tipo assim, são coisas que muitas das vezes vão acabar depois que você tiver filho. Então você vai ter que muitas das vezes deixar de fazer coisas que você fazia por falta de tempo, às vezes por falta de dinheiro, ou por falta de possibilidade, seja lá por quê. Porque agora tem uma nova pessoa na casa e essa nova pessoa demanda de uma atenção sua
E a sua esposa, que já estava lá, também demanda de uma nova atenção sua. Porque não basta mais a atenção que você dava antes, quando os dois eram independentes, né? Quando os dois, o casal, eles não têm filho, eles são independentes, cada um vive a sua vida, cada um corre para um lado e tal, e no final os dois se encontram. Mas a partir do momento em que aparece um filho na história, então agora os dois têm que se unir em prol dessa criança, entendeu? Então isso demanda um desprendimento de muita coisa. É necessário entender. É por isso que eu falo muito a respeito de planejamento de família. Porque às vezes eu vejo gente que parece coelho, né, cara? Tem um filho a cada ano. E eu acho lindo, né, uma família cheia de filhos, contanto que as pessoas elas estejam prontas para isso. Ah, é possível estar pronto para ter filhos? Cara, a paternidade ela é sempre uma novidade. Tanto para o homem quanto para a mulher é sempre uma novidade, porque cada filho ele vem diferente. Eu sempre falo que os filhos eles vêm sob medida para quebrar o pai e a mãe naquilo que eles precisam ser quebrados. O filho ele é um resultado a respeito de um casamento. Se o casamento ele fala a respeito de tirar as suas arestas, de podar naquilo que você precisa ser podado para que você fique a imagem de Cristo, tirando todo o orgulho, tirando tudo aquilo que é desnecessário, te fazendo mais humilde, como o martelo que amassa a penha. Os filhos eles são como se fosse o restinho que estava precisando para terminar de te arrebentar, no bom sentido, para tirar as arestas e tudo aquilo que não precisa em você. Tirar o orgulho, tirar o egocentrismo, tirar coisas que, como humano, você não precisaria ter. Então você se torna uma pessoa diferente, você se torna uma pessoa melhor. Se o seu casamento não te torna uma pessoa melhor, então tem uma coisa errada no seu casamento. Tem pessoas que tem casamentos que fazem a pessoa ficar pior do que ela já estava, né? Então tem alguma coisa muito errada nesse casamento, que ele não está surtindo o efeito que ele devia fazer, tá? Então existe uma energia masculina e uma energia feminina. E tem toda uma questão psicológica por trás de tudo isso, né? Conforme eu falei a respeito da mulher, a mulher ela é a Ezer, ela é o socorro de Deus. Ela é a pessoa que ela vem para casar literalmente com o marido no propósito que ele tem. E quando a gente fala a respeito de propósito, a gente cai naquela história de submissão, né? Aí a esposa fala assim, mas eu tenho que ser submissa ao meu marido. Você tem que ser submissa ao seu marido, exatamente. É por isso que você tem que escolher um homem. Quando Davi ele tá para morrer, ele chama o seu filho Saul e ele dá a melhor de todas os conselhos para o seu filho. Ele fala assim, vem aqui Salomão, eu vou te dar o último conselho. Seja homem. Exatamente. O rei mais importante que já pisou nessa terra, né? Chama seu filho e eu acredito que o Salomão, do jeito que ele era, chega lá com a sua canetinha, né? Falando assim, nossa, agora eu escrever um monte de coisa aqui que meu pai vai falar, né? Um monte de conselho, salmista Davi, né? Tanta coisa para falar. E chega lá o salmista, o rei Davi fala para Salomão, Salomão, eu tô para morrer e eu tenho um conselho para te dar. Seja homem. Então, isso aqui fala tudo. Se você não casou com um homem, então, lamentavelmente, vocês vão passar por um processo juntos, um processo de maturidade. É claro que existe uma maturidade sempre. Todo homem ele está em constante maturação. Isso é normal. Só que muitas das vezes a mulher ela casa com um moleque, ela não casa com um homem. E mais uma vez, quando eu estou falando a respeito de moleque, eu não estou falando a respeito do tipo de pessoa brincalhão ou de pessoa que tira sarro. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando a respeito de psicológico. Eu estou falando a respeito de preparação, tá? Eu estou falando de pessoas que muitas das vezes estão presos a coisas do passado, de dinâmicas infantis ainda, sabe? Pessoas que não sabem resolver problemas. As pessoas, quando elas namoram, elas não gostam de ter problemas. Só que, na verdade, era no namoro que você tinha que ter problema. Porque nos problemas que você descobre como que a pessoa é. É nos problemas, é na hora que está sob pressão que a pessoa ela vai te mostrar quem que ela é de verdade. Ela vai te mostrar se ela vai chorar, se ela vai se esconder debaixo da cama, se ela vai gritar e ficar agressiva, ou se ela vai, como uma pessoa madura, vai resolver a questão, vai correr atrás de todas as possibilidades. Você vai descobrir
se ela tem uma maturidade o bastante para falar assim, a culpa foi minha, mas eu vou resolver. Ou se ela é imatura o bastante para fazer igual Adão fez e falar assim, ó, a culpa é sua. E transferir a responsabilidade que era dele. Entende? É a respeito disso que eu falo, a respeito de falta de maturidade. Então, quando a esposa ela casa com um cara que ele é imaturo, então dificilmente esse cara tem um propósito. Mas por que eu estou falando a respeito de propósito? Porque quando a gente fala a respeito, a mulher ela fala a respeito de, de estar debaixo do propósito do marido, que é isso que significa, tem que haver um propósito. Como que eu vou ser submissa a um homem que não tem uma missão? Submissão é estar debaixo da mesma missão. Como que eu vou ser submissa a um homem que não tem uma missão? E aí a gente entra na problemática da qual a gente tem vivido nos dias de hoje. Que é o quê? O auxiliar, a auxiliadora, que é a mulher, e o marido, que é o sacerdote da casa, é como se fosse o piloto e o copiloto. Os dois têm as mesmas atribuições, digamos assim, necessárias para conseguir tocar o barco, para conseguir fazer a máquina continuar voando. Os dois têm as atribuições necessárias. Só que o que acontece? As atribuições masculinas elas têm uma predisposição e as atribuições femininas elas têm uma outra atribuição. Ele tem um trabalho e ela tem outro trabalho. Quando os dois trabalham juntos, os dois se complementam. Se ele não faz a parte dele, ele sobrecarrega ela. E automaticamente ele obriga ela a mudar de função. Porque conforme eu falei, ela é copiloto. Aí o piloto fala assim, peraí que eu vou no banheiro. E vai lá no final da cabine no banheiro. O que acontece com a auxiliar, com a auxiliadora? Ela põe o capacete do piloto ali, o fone de ouvido, e senta no banco do piloto. E agora é ela que está comandando a nave. Ela tem capacidade para isso? Tem. Ela pode fazer isso? Pode. Porque ela foi designada para Deus para ser a copiloto dele. Então, para ser copiloto, você tem que ter a mesma formação de um piloto. Entende? Não existe uma diferença. Só que existe uma questão funcional. Existe uma questão de que aquele é o papel do marido e a esposa era para estar fazendo uma outra coisa. Só que na falta desse, a esposa ela tem que agir como tal. É por isso que eu falo da necessidade de você, esposa, de você mulher, de você namorada, observa com quem que você está se relacionando. Ele é bonitinho, não é? Ele é tão fofo, não é? Mas será que ele tem a capacidade, a maturidade o bastante para ser piloto da sua nave? Lembra que ele vai ser piloto da sua nave. É essa a questão que você tem que colocar em pauta. Porque, lamentavelmente, as pessoas elas se preocupam tanto consigo mesmos de uma forma egoísta. Por que egoísta? Porque quando eu entro num relacionamento, eu estou me preocupando mais em me preencher do que em fazer o negócio da maneira correta. É o que está acontecendo lá em Mateus, no capítulo 19, que a gente acabou de ler aqui, que a gente leu no começo aqui. As pessoas elas se relacionavam com uma pessoa por causa das suas necessidades, muitas vezes fisiológicas, por causa das suas necessidades sexuais, por causa das suas necessidades afetivas, e depois queriam se separar. Entendeu? Ah, essa pessoa já não me supre mais. Aí Jesus fala, a culpa não é da pessoa. A culpa é da dureza do seu coração. Então é por isso que nos dias de hoje tem tanta família sendo comandada por mulheres. Está faltando alguma coisa? Claro que está faltando alguma coisa. Porque é obrigada essa mulher a sair da função materna dela e vir para a função paterna. Ela tem que deixar o espaço dela vazio. O que vai acontecer agora aqui? Tem uma cadeira vazia aqui. O filho pode vir para esse lugar da cadeira vazia, e a dinâmica aqui agora está errada, do filho com a mãe. Entendeu? Aqui tem uma cadeira de pai, tem uma cadeira de mãe e tem uma cadeira de filho.
Isso é uma família: filho, mãe e pai. Se o pai cai fora dessa cadeira, a mãe vai ocupar a cadeira dele. Ou então, às vezes, a mãe vai ficar na cadeira dela e o filho vai ocupar a cadeira do pai. Tá certo? Tá errado. A dinâmica tá errada e a função tá errada. Porque o filho está atrapalhando a maturidade dele, a adolescência dele, a infância dele, para virar pai. Isso vai atrapalhar a vida dele inteira. Entende? Vai atrapalhar a mãe? Vai atrapalhar a mãe também. É por isso que as funções elas têm que ser estabelecidas de acordo. Cada função vai ter sua dinâmica específica. A partir do momento em que um deixa de fazer uma coisa para fazer a parte do outro, o posto dele está vazio aqui. Eu me lembro de uma vez que eu conversava com um homem, com um senhor, e ele tinha vários filhos que trabalhavam junto com ele. E eu perguntava as coisas para ele, e o filho mais novo dele, todos os filhos dele já eram adultos, já ou jovens. E eu perguntava as coisas para ele, o filho nem esperava ele responder, já tomava a frente e começava a falar. E o pai começava e parava. E o filho ficava falando. Eu me estranhei a primeira vez, falei, nossa, que coisa esquisita é essa. Aí depois eu fui, perguntei de novo alguma coisa direcionada para o pai, e o filho de novo tomou a frente do pai. O filho mais novo, tinha mais uns 2 filhos lá junto, e o filho mais novo desses 3, o pai começou a falar, e o filho vinha e interrompia o pai e começava a falar no lugar dele. O que você percebe aqui? Que tem gente aqui que está fora da sua função. Tem um menino que era para estar na função de menino, respeitando a hierarquia do seu pai, e ele está desrespeitando o seu pai. Tem coisas que muitas vezes você fala, isso é coisa dos antigos, cara, mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença na vida dessas pessoas. Isso atrapalha em tudo. Pensa a bagunça que é essa família dentro de casa. Quem manda em quem? Quem obedece a quem? Quem é a autoridade da casa? Você está conseguindo entender? Então essa é a necessidade da gente conseguir colocar cada coisa no seu lugar. Eu sempre falo quando homens vêm me procurar que quando o homem ele quer resolver o seu relacionamento, ele quer resolver o seu casamento, cara, é batata. É 99% de chance de que o negócio vai ser resolvido. Por quê? Porque o homem, ele é o sacerdote da casa. Entendeu? O homem, lá em Efésios, no capítulo 5, ele é o cara que ele dá a vida pela sua esposa. A esposa fala assim, mas a mulher tem que ser submissa ao homem. Cara, o que você acha melhor, ser submissa ou ter que dar a vida? A mulher ela tem que ser submissa ao homem, mas o homem ele tem que dar a vida pela sua esposa. Se eu não for submissa a uma pessoa que é capaz de dar a vida por mim, então eu não estou valendo mais nada. Então o homem, quando ele procura, que ele quer restaurar o casamento dele, a primeira coisa que eu falo para ele é, cara, ocupa o espaço que é seu. Porque às vezes, quando o cara, ele às vezes deu uma mancada, às vezes aconteceu algum problema no relacionamento, ele fica tentando agir de maneira fora do seu posto. Ele fica numa função que não é dele. Sabe? Às vezes ele fica ali numa função de filho, tentando ser obediente à esposa, entende? Ou então ele fica perdido, o filho desfazendo dele, a esposa desfazendo dele, ele ali rodando, ele não entra aqui no lugar de pai, ó. Ele não entra aqui na função paterna, ele fica aqui rodando, aqui circulando em volta de todas essas dinâmicas aqui e não se encaixa em lugar nenhum. Ele não se vê mais naquela família. Só que quando o homem ele se posiciona como homem, lembra do Davi falando, seja homem. Quando ele se posiciona aqui como um homem de respeito, como um homem de caráter, quando ele se posiciona como um homem viril, automaticamente a esposa ela chega e ela se encaixa aqui no posto que é dela, de esposa. Automaticamente, quando o marido está no lugar, ocupando o seu posto, a esposa está ocupando o posto dela, o filho não tem outra solução. O filho não pode ocupar o posto do pai porque o pai já está lá, o filho não pode ocupar o posto da mãe porque a mãe já está lá, ele tem que entrar no lugar de filho. Entendeu? Cada um ocupa o seu lugar. Ninguém vai querer ocupar o lugar de ninguém. Quando o pai ele sai do seu lugar ou a mãe sai do lugar dela, aí vira uma bagunça. Porque o filho pode ocupar o lugar do pai, o pai pode ocupar o lugar do filho, ou o filho ocupar o lugar da mãe. Mas quando o pai ocupa o seu lugar,
é uma questão posicional. Automaticamente a esposa ela chega. Automaticamente o filho ele também chega. Entende? Então é uma questão posicional, tá? Nosso tempo já foi, tá? Eu queria falar a respeito de umas outras coisas aqui, mas eu vou estar deixando para a próxima vez. Eu só queria que vocês entendessem mesmo a respeito do como que as coisas elas funcionam. Existe toda uma maneira correta que Deus ele fez para que as coisas acontecessem. E hoje em dia a gente muitas das vezes tenta fazer conforme a moda, conforme aquilo que as pessoas acham certo, conforme aquilo que é o meu gosto, né? E a gente acaba esquecendo que casamento ele é uma instituição que já foi pré-estabelecida. Existe um molde para o casamento, tá? Existe um molde para o casamento. Ah, mas existe o casamento moderno. Não. O casamento divino é o casamento divino e ele não muda. Assim como Deus ele não muda, o casamento ele não muda. Então é necessário que eu me volte e veja lá quais são as instruções para que eu possa estar melhor utilizando essa função que Deus ele nos disponibiliza para que a gente possa viver aquilo que há de melhor nessa terra. Quando o homem e a mulher eles se encontram diante de Deus nessa completude, a ponto deles serem um só, eles conseguem desfrutar de coisas que sozinhos eles nunca desfrutariam. Eles conseguem desfrutar de uma plenitude a respeito de tudo na vida, eles conseguem descansar é desfrutar, tá? A respeito do relacionamento deles, a respeito da vida que eles construíram, da família que eles construíram, eles conseguem desfrutar em cima de tudo isso. Agora, quando a pessoa ela vive fora dessas dinâmicas, é só cansaço. É o que eu falei alguns dias atrás aqui, a respeito daquela história da palavra homem Ish e mulher Isha, quando você tira as duas letras que são parecidas, fica duas letras diferentes, né, nos dois nomes. E essas duas letras que são diferentes nos nomes é Yah, que é a representação de Yahvé. No Velho Testamento muitas vezes vai estar escrito só Yah. E agora quando você coloca essas duas letras em conjunto, ou melhor, quando você tira essas duas letras que são diferentes do nome, você tira o Yah do homem e da mulher, aí a palavra é fogo consumidor. Então o casamento sem Deus, ele tem uma dupla possibilidade. Um casamento com Deus você pode desfrutar e você vai desfrutar de coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, sabe? Esse é o conselho que eu vivo tentando implantar na cabeça das pessoas. Cara, vivam o melhor que tem para ser vivido. Cara, eu fico amargo quando eu vejo pessoas sofrendo com seu casamento. Eu fico pensando, cara, tanta coisa boa para essas pessoas estarem vivendo, olha o que elas estão fazendo. Sabe, tem tanta coisa para elas desfrutar e elas estão se degladiando. Sabe, quando você vive o seu relacionamento conjugal de verdade, quando você vivencia essa dinâmica relacional ali estabelecida ali na origem, você sempre vive a dobra da dobra. É exponencial. A sua vida é exponencial. Você sempre vive para cima, sabe? Não é uma linha no gráfico que vai subindo assim, é uma linha que sobe assim, ó. Cara, ter um casamento segundo a dinâmica de Deus é a coisa mais linda que existe. Aí, por um outro lado, se você não usa essas dinâmicas, ou melhor, se você faz uma dinâmica, seja ela qual for que você está fazendo, que não esteja debaixo dessas funções que a gente acabou de passar aqui, cara, aí você vai viver o inferno na sua vida. Não tem coisa pior do que você estar amarrado com uma pessoa que vocês, ao mesmo tempo, se amam, mas vocês não conseguem se lidar um com o outro. Cara, isso é infernal, isso é de deixar qualquer um doente. Então, alinhem-se, resolvam-se, melhorem a situação, entendam o que está acontecendo, entendam onde vocês erraram e voltem na origem. Entenda onde que começou tudo isso, quando que estava bom e quando que ficou ruim, né? O que mudou de lá para cá, tá? Mas lembre que a questão é sempre sobre nós. A ideia quando começa a entrar o orgulho lá no Jardim do Éden, Deus fala: Adão, por que você fez isso, Adão? Né? Por que cobra de Adão? Porque Adão é a autoridade. Ah, mas quem comeu o fruto foi a Eva. Mas quem que era a autoridade? A autoridade era dele.
Entendeu? Ele tinha autoridade, inclusive, sobre a esposa dele. E ele devia ter assumido a responsabilidade. Só que existe uma questão. O jardim do Éden, ele é representado em Cristo. É isso mesmo. Quando Jesus ele vem, a própria palavra de Deus vai falar que ele é o novo Adão. Quando o Adão ele adormece, Deus ele rasga o lado de Adão e tira uma costela ou o lado de Adão e cria a mulher. Lá na cruz, quando Jesus ele expira, o soldado vem e abre o seu lado. E quando Cristo ele acorda, quando ele ressuscita, agora ele tem uma noiva. E a noiva de Cristo é a igreja. Qual que é o diferencial dos dois, Júnior? O diferencial entre os dois é que Adão, o velho Adão, o Adão lá do Gênesis, quando ele é interpelado sobre a culpa, ele fala assim: a culpa é da mulher que o Senhor me deu. É assim que ele responde para Deus. Agora o novo Adão, ele olha para aqueles que estão crucificando ele e fala assim: perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então, quando você está munido da autoridade daquele que te enviou, você entende que a responsabilidade é sua. Então Cristo ele olha para sua noiva que está lhe ferindo e fala assim: perdoa porque eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Só que o velho Adão, agora já com o pecado sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, ele olha para a mulher dele e fala: a culpa é dela. Transferência de responsabilidade. Então assuma suas responsabilidades, seja maduro, custe o que custar e doa a quem doer. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.